Como vão vocês, alunos da turma do 9º ano da Escola Municipal Clodoaldo Gomes? Vamos dar continuidade a mais uma aula de História. Continuando o conteúdo da Primeira Guerra Mundial, a nossa aula de hoje tem como tema as consequências da Primeira Guerra Mundial. Uma das principais consequências da Primeira Guerra Mundial foi o número de mortes. Ao todo, cerca de 13 milhões de soldados e civis morreram no conflito, e outros 20 milhões foram feridos ou mutilados. Esses números absurdos, que são justificados pelos novos armamentos construídos com o avanço tecnológico da Revolução Industrial, levam o conflito a ser chamado de a Grande Guerra. Tantas mortes e ferimentos não impactaram apenas a moral dos países, mas também geraram consequências econômicas, pois os estados perderam significativas parcelas da população masculina ativa. A Áustria-Hungria perdeu 17,1% dos homens economicamente ativos, enquanto a Alemanha e a França tiveram baixas de 15,1% e 10,5%, respectivamente. Também na Alemanha, a sociedade civil sofreu imensamente com a guerra. Milhares de mortes foram causadas pela fome. A escassez de alimento não era justificada apenas pelas sanções internacionais impostas aos países, que prejudicavam a importação, mas também pelo fato de que a indústria voltava-se completamente à guerra durante o conflito. Vamos analisar alguns pontos consequentes desta guerra. O Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes responsabilizou a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial e estabeleceu uma série de punições ao Estado alemão. Além de ter que pagar indenizações aos vencedores, os países da Tríplice Entente, a Alemanha foi proibida de ter um exército grande e ainda perdeu colônias e territórios. Outro ponto consequente foi a elevação dos Estados Unidos. Além de não terem sofrido muitas perdas por ter entrado na Primeira Guerra Mundial apenas no fim do conflito, os Estados Unidos se beneficiaram de 3 anos iniciais da guerra, onde estabeleceram comércio com os aliados. Como não tiveram seu território invadido, os norte-americanos não precisaram arcar com despesas de reconstrução e puderam se tornar credores da Europa. Isto é, os Estados Unidos emprestavam dinheiro para a reconstrução do Velho Mundo, que fora devastado pela guerra. Com a economia a todo vapor e sem países europeus para fazer concorrência, os problemas decorrentes da Primeira Guerra Mundial favoreceu a escalada dos Estados Unidos como uma potência econômica e política global. Em outras palavras,
Os norte-americanos foram os grandes vencedores do conflito. Como uma das consequências da Primeira Guerra Mundial, surgiu a Liga das Nações. Essa organização internacional, uma espécie de antecessora da ONU, foi criada a fim de evitar o surgimento de outro conflito, como a Grande Guerra. Como consequência da Primeira Guerra, também foram o surgimento de novos países. Após a Grande Guerra, 4 impérios desmoronaram: o Império Alemão, Áustrio-Húngaro, Russo e o Império Otomano. Deles surgiram uma série de países, como a Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Áustria, Hungria, Estônia, Lituânia e a Letônia. Assim, uma das consequências da Primeira Guerra Mundial foi a nova divisão política europeia, que redesenhou o mapa do continente, como vocês podem ver na figura dos mapas, que demonstram a mudança dos territórios após o conflito. Nossa aula finaliza com exercício, respondam e até a próxima aula, se Deus permitir.